Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu convido aos meus queridos e amados irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, amém? Estamos nesse culto, nessa noite, culto denominado culto da família. Nós vivemos um tempo onde as famílias têm se distanciado. É raro as famílias que estão andando unidas no mesmo propósito, no mesmo caminho. É raro uma família que estejam unidas e em comunhão. São raras as famílias que tenham amor uns para com os outros. Muitas pessoas frequentam igreja, pai e a mãe, e muitos filhos estão no mundo. Muitos filhos estão dentro das igrejas, mas o pai ou a mãe está no mundo. Nós vivemos um tempo difícil, porque as pessoas, os seres humanos, cada um pensa na sua vida como ou o que é melhor para mim, para a minha vida. Em outras palavras, na minha vida mando eu. E como se não bastasse, nós vivemos conflitos nos lares, dentro das casas, conflitos de ideias, conflitos de posicionamento, conflitos financeiros, conflitos sentimentais, emocionais, conflitos de diversas espécies, de diversas formas, dentro dos lares. Os lares vivem como que uma bomba relógio. Se amanhece o dia e o dia está festivo, está alegre, não se pode dizer que ao terminar aquele dia será do mesmo jeito, porque nós vemos, começou o dia tão bem, a alegria, os filhos ali em volta da mesa dos seus pais, mas ao terminar o dia, estão lá em conflito, em brigas e ali em desavença. E isso se dá porque nem todos compactuam do mesmo pensamento. E baseado nisso, Deus tocou no meu coração para vos trazer uma mensagem que tem por tema minha família dentro da arca. Aqui nós vemos a família de Noé vivendo em um mundo onde aquela família tinha todo o motivo do mundo para participar e serem participantes de um mundo cada vez mais pecaminoso, em um mundo onde estava caminhando a passos largos para longe da presença do Senhor. A geração de Noé era uma geração perversa, de homens maus, de homens que não tinham amor uns para com os outros. Nós vemos a história de Noé, a geração onde as pessoas matavam simplesmente por alguém tropeçar no pé, simplesmente por não compactuar com a ideia. Nós vemos a geração de Noé, onde o homem, ele vai quebrar e fugir de um padrão instituído por Deus, como a nossa amada irmã Mirtes leu nesta noite, que o homem se unirá à sua mulher, né, e ambos serão um casal. Mas o homem deixa os ensinamentos de Deus e agora, no tempo do dilúvio, o homem, ele vai se envolver, se relacionar com mais de uma mulher. Nós vemos na geração de Noé que o pecado foi tão grande, tão terrível, que cheirou mal às narinas de Deus. E Deus decidiu destruir todo aquele mundo, toda aquela geração. E aqui nós começamos a ver uma família que não era diferente das que habitavam, das que viviam no tempo
antes do dilúvio, nós vemos Noé e sua esposa, bem como os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Todos estavam no mundo, mas não faziam partes do mundo. E aqui eu começo a trazer a mensagem ao nosso coração. Eu me incluo nesta mensagem porque sou um pai de família. Também tenho filhos, esposa e netas. E então eu quero que você entenda. A história de Noé começa no versículo 9, onde o texto vai narrar. Esta é a história da família de Noé. Qual a tua história? Qual a tua história? O que você tem a falar? O que você tem a dizer a respeito da tua família? Como você tem vivido a tua vida? A tua família está e anda na presença de Deus, ou a tua família está distante, longe da presença do Senhor? Eu não sei, mas a Bíblia vai falar da história de Noé, da família de Noé. E aqui nós vemos algo tremendo. Quando Deus vem falar com Noé, ele vai chamar Noé para realizar uma obra. Deus avisa a Noé que o mundo a qual ele estava vivendo iria ser destruído. Deus estava zangado, com raiva, chateado com a atitude do mundo. Decidiu destruir, colocar um ponto final na história da humanidade daquele tempo. Então ele chama Noé, e Noé, ele diz que iria destruir este mundo. E o que aconteceu, pastor? Aqui nós entendemos algo muito maravilhoso. Nós entendemos que o cabeça, o pai da família, Noé, ele dá ouvidos a Deus. Quer tua família na presença de Deus, quer tua família dentro da arca que representa a igreja, então começa a dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Você quer sua família adorando a Deus, você quer sua família buscando a Deus, você quer sua família dentro da arca, então comece agora a dar ouvidos à voz de Deus. Aleluia. Noé deu ouvidos à voz do Senhor. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós damos ali a uma caminhada certeira com que tudo aquilo que aos nossos olhos é difícil e é impossível se torna possível. Pastor, meu marido é descrente, minha esposa é descrente. O pastor que vos fala odiava crente. Eu podia ver todo tipo de pessoa no mundo, mas os crentes para mim era uma classe de pessoas que eu não gostava. E então, quando a minha esposa foi para a igreja, eu discutia com ela. E se eu não for, quantos dias vai durar o nosso casamento? Você na oração e eu na beira de um rio, de uma praia, de um riacho. Você à noite no culto e eu numa festa. Quantos dias vai durar o nosso casamento? E então eu fechando a minha mão, batendo em cima da mesa, como que obrigando ela a entender que eu ali não ia, e batia na mesa com muita força, dizia que nem eu ia e nem ela ia para a igreja. Mas o que aconteceu, pastor? Aquilo que era difícil, aquilo que aos olhos humanos era impossível, se tornou possível. Aquele homem que detestava os crentes hoje é um pastor da igreja. Sabe por quê? Porque a vitória é dos que perseveram, daqueles que nunca desistem. Aquilo que é importante para você é importante para Deus.
O tempo passou e talvez você parou de orar pelo esposo, pela esposa ou pelos filhos. Não desista dos teus, não. Não desista de orar, de interceder, de clamar, de suplicar a Deus pela vida dos teus. Pois eu creio que Deus, Ele escuta a oração. E no tempo certo, no tempo determinado, Deus vai fazer, assim como fez na minha casa e na minha família. Deus irá mover as águas e você verá o milagre de Deus acontecendo dentro do teu lar. Aleluia. Noé deu ouvidos à voz do Senhor. E quando ele passa a dar ouvidos, algo acontece. A família jamais vai fazer a obra de Deus se você não faz. Se você é uma pessoa que não gosta de orar, se você é uma pessoa que não gosta de ler a Bíblia, se você não é uma pessoa que não gosta de evangelizar, se você é uma pessoa que não gosta de vir para o culto, você vai ter uma família, filhos, esposo e esposa, sem interesse de fazer algo para Deus. Se você que é para dar o exemplo, onde tem dias de culto e você fica em casa, o teu esposo também vai ficar em casa, não vai sentir desejo e vontade de vir para a igreja. Mas se ele tem uma esposa, um esposo, que sempre está na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia e vindo para os cultos, isso vai fazer com que os membros da tua casa, da tua família, sintam vontade, desejo de fazer parte. Mas se você não tem interesse, você só vem como uma comodidade. Quando está com vontade, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos não vão ter desejo. Você sabe por que Jesus vai dizer que nós temos que ser como sal? Qual a propriedade do sal? A propriedade do sal, quando nós pegamos uma colher pequena e botamos na nossa boca uma colher de sal, com sal, e ali nós passamos com aquele sal um tempo em nossa boca e engolimos, nós sentimos o quê? Sede. E aí nós vamos beber água. Nós temos que ser como sal. Temos que causar sede. Temos que fazer com que as pessoas queiram descobrir por quê aquele homem quer sempre estar na igreja. Porque aquela mulher quer sempre estar nas orações, é de manhã, é de tarde, é de noite. Aquela mulher quer sempre estar nos pés do Senhor. Eu olho para ela, ela está lendo a Bíblia. Eu olho para ela, ela está de joelhos dobrados. Eu olho para ela, ela está ali indo, se ajeitando para ir para a igreja, para o culto. E ali, sem você perceber, o teu esposo começa a sentir sede, vontade de experimentar, de estar onde você está. Pastor, tem base bíblica? Vós mulheres, ganhem os vossos esposos sem palavras. É as tuas atitudes que vai fazer a diferença. Em vez de você ser aquela mulher briguenta, aquela mulher que murmura, que questiona, seja aquela mulher sábia e prudente que edifica a casa, que constrói o seu lar, baseado nas escrituras, nos ensinamentos de Deus. Você vai ver que seu esposo virá mais rápido que você possa imaginar. Noé ouviu a voz de Deus. E o que ele fez? A palavra de Deus vai dizer
que quando ele ouve a voz de Deus, ele não fica simplesmente com ela guardada na mente. Ele vai fazer a obra de Deus. E o que Deus mandou ele fazer? Uma arca. Constrói uma arca. Ei, enquanto nós trabalhamos na obra de Deus, e você não percebe que um evangelismo, uma leitura, uma oração, um louvor, uma ida ao culto, você está construindo ali, fazendo algo para Deus, que na verdade, o que você está fazendo para Deus, é uma obra que vai acolher, não somente você, mas a sua família. Noé começou a fazer a arca, a esposa se uniu a ele, os filhos se uniu a ele, as noras se uniram a ele, todos se unem. Agora, como a tua família vai se unir a você, se você não quer preparar um lugar para eles? Uma voz de comodidade: pastor, eu ando cansado. E eu não me canso. A minha esposa não se cansa. Os irmãos que estão aqui nas orações não se cansam. Todos nós cansamos. Nós trabalhamos, todos trabalhamos. Aí Jesus, sabendo e olhando para o futuro, vendo que o ser humano iria sempre argumentar o cansaço, ele vai dizer: mas é por esforço, é por força que se toma o reino de Deus. Você não vai tomar o reino de Deus em uma casa, sentado numa rede, balançando para lá e para cá, e dizendo: eu quero trabalhar para o meu Jesus. Você quer um milagre de Deus, você quer que Deus faça algo por você, mas o que você tem feito para o Senhor? Feriados, a primeira coisa que vem à mente é viagem. Se esquecemos que podemos ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Finais de semana, o domingo, os católicos, 5 horas da manhã, pegue o seu carro, pegue a sua moto, vá para o Montese, lá tem uma igreja, 5:30 da manhã, esse carro parado, e os católicos lá, no domingo, na missa, e nós, no sábado, no domingo, nos feriados, não sentimos vontade, não sentimos desejo de estar na presença de Deus. Para você ter sua família dentro da arca, dentro da igreja, você tem que preparar a base, a estrutura, para que as pessoas comecem com você a sentir vontade, desejo de fazer parte daquilo que você pertence. Amém? Fora da arca, a família perece. O marido está na bebida, está no adultério, está na prostituição, está nos jogos. Fora da arca, os filhos estão jogados em um mundo de desgraça. Dentro da arca,
família está protegida. Não estarão praticando coisas erradas, prostituição, bebidas, vícios, destruições. Então Noé dá ouvidos a Deus e começa a preparar a arca. Prepara a igreja para a tua casa, para a tua família. Muda o teu pensamento, muda as tuas ações. Começa a mostrar para o teu companheiro, para os teus filhos, para os teus pais, o quanto é maravilhoso ser cristãos. Noé entrou na arca. A arca estava feita. Na arca, sua família estará protegida. A chuva caía, a família estava protegida. Lá fora, as pessoas iam morrendo aos poucos, iam perecendo, morrendo afogados. Dentro da arca, a minha família estava ali, protegida e guardada. A destruição de fora não atingia a família de Noé, estava protegida. Enquanto tudo estava se acabando aqui, Deus estava levantando a arca. A arca começou a se levantar, começou a levantar-se. Enquanto estava dentro da arca, 40 dias, 40 noites, chuvas, com portas de água se abriram sobre a terra. Durante 150 dias, a terra virou um grande oceano. Dentro da arca, dentro da igreja, você vai ter a proteção, o cuidado, a providência, o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a atenção e a presença de Deus, dia após dia, dentro da arca. E fora da arca, pastor, estarei só, afundando naquelas águas da destruição. Dentro da arca, Deus provê o melhor para a minha família. Deus cuida da minha família. Dentro da arca, eu tenho certeza que meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, todos ali não irão perecer, porque Deus estará cuidando de cada um enquanto eles estiverem dentro da arca. No teu Salmo 23, nós sempre lemos errado. E estamos sempre aprendendo coisas novas. Enquanto a tradução, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, esse salmo é mais profundo do que nós podemos imaginar. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Entendeu aí? O Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele estará comigo nos momentos bons da minha vida. E na hora que eu precisar, nos momentos tristes, Ele também estará ali comigo. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 28, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem coisa mais gloriosa do que estar dentro de uma igreja, dentro da arca, sabendo que Deus está com você.
Uma arca com mais de 100 metros de madeira e piche apenas. Aquela madeira com uma carga enorme de seres vivos, toda espécie de animal, todo tipo de alimento e mantimento. Ali começa a flutuar naquela água. Imagina ali a arquitetura, imagina ali o que Deus fez com que aquele homem viesse construir numa época remota da sociedade. E por que não afundava? Por que não entrava água? Porque Deus estava naquele lugar. A palavra de Deus vai dizer que quando ele terminou de fazer a arca, ele esperou uma semana. E ninguém mais quis entrar. O vizinho não queria entrar. O patrão não quis entrar. Os colegas não quiseram entrar. Os parentes não quiseram entrar. Os inimigos não quiseram entrar. Mas uma coisa eu sei. As pessoas não quiseram entrar naquela arca. Mas a família de Noé estava dentro da arca. A família dele estava dentro da arca. Ele era pregoeiro da justiça. Mas ele não se cansou. Ele não parava de pregar. E sempre ali estava com a mão estendida, fazendo com que a sua família, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras estivessem lá. Sabe onde começa a minha missão e a sua missão? É na sua casa. Quer ser missionário de verdade? Quer ser um líder de verdade? Comece pela sua casa. Ganhe seus filhos. Ganhe seu esposo. Ganhe sua esposa. Ganhe seus pais. Ou você não se importa com eles? Uma hora dessa, Jesus vem. E muitos vão perecer. Mas muitos não acreditam mais que Jesus vai vir. Então vou falar de uma coisa que você tem a certeza. E o que o ser humano tem certeza? É que nós, todos nós, vamos morrer. Então antes que teu parente, teu familiar morra, prega para ele. Fala do amor de Deus para ele. Anuncia as boas novas de Cristo para ele. Para que ele venha ser salvo. Imagina você no céu e seu esposo, a sua esposa, no lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente. Imagina você no céu e os teus filhos no lugar ruim. Você conseguiria viver com isso? O céu é bom e devemos buscar este céu para as nossas famílias. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu e minha casa estamos dentro da igreja, Deus está sempre cuidando de nós, está sempre abençoando as nossas vidas. Nós vemos na palavra de Deus, enquanto a arca estava
naquele oceano, Noé vai abrir uma janela. E nessa janela ele vai soltar um animal. Que animal ele vai soltar, pastor? Noé vai soltar uma águia, amém? Não? E por que ele não soltou uma águia? A águia voa alto e enxerga longe. Seria um animal propício para ser enviado. Mas os dois animais que Noé vai soltar de dentro da água tem um simbolismo espiritual. O primeiro animal que ele vai soltar ali não vai ser a águia, mas vai ser o corvo. E o que representa o corvo no mundo espiritual? O corvo é tudo aquilo que nos dá preocupação, perturbação, angústia, sofrimento. O corvo é o único animal, a única ave que voa com a águia. E lá, com a águia, ela sobe atrás da águia e fica beliscando as costas da águia, trazendo perturbação. O que a palavra de Deus está nos mostrando? Moisés estava dentro da arca, e a perturbação, aquilo que iria atrapalhar a comunhão do lar, ele bota para fora. Ele abre com pretexto para olhar se as águas tinham baixado. Quando o corvo está com a águia, beliscando a águia, para se ver livre daquele problema, ela não para. Ela levanta voo, e mais alto, de uma altura tão grande, que o corvo não consegue se manter, e dali o corvo cai. Enquanto nós estivermos olhando para o céu, olhando para Deus, buscando as coisas do alto, a perturbação, a tribulação não chegará na tua vida, na tua casa e na tua família. Pastor, interessante isso. Pare de orar, pare de ler a Bíblia, pare de vir o culto. Você vai ver a perturbação, a preocupação se levantando dentro do teu lar. É os corvos lá, sabe, só mastigando aqui, ó, trazendo problemas para ti. Agora, voe alto, pense nas coisas de cima, busque as coisas do alto, para ver se essas preocupações, elas vão chegar na tua presença, na tua casa, na tua família. Como estão entendendo? Eu estou falando com passivo, para que você venha entender. Então, o que Noé fez? Abriu a porta e botou o corvo para onde? Para fora. Bote o corvo, a perturbação, a preocupação para fora da tua casa. Bota para fora. Não fica com isso dentro do teu lar, na tua casa, na tua vida. Noé abriu a porta e o corvo saiu para fora. Você sabe o que aconteceu? O corvo só ficou dando voltas. Só ficou dando voltas. Por que ele dá voltas, pastor? Porque ele não consegue mais voltar
quando você começar a entender que se você botar para fora, ele não tem como voltar para te causar problemas. 40 dias depois, o corvo ficou dando voltas, não achou nada. Então Noé abre agora a porta. E aí ele vai fazer o que, pastor? Ele vai enviar agora uma pomba. Ele abre e envia. E ela sai. E o que representa a pomba? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a pomba, estava dentro da casa, da arca, da igreja. E ali, Noé vai compartilhar, vai abrir para ver se tem alguém, se as águas já baixaram, se tem alguém vivo, se tem alguma coisa. Abre a porta. Aí o Espírito Santo, ele começa a voar. Ele voa de um lado para o outro, procurando um lugar para pousar. Um coração quebrantado, um coração contrito, para receber a presença de Deus. Mas não encontra. E aí ele volta novamente. Para onde ele volta? Para onde o Espírito Santo volta? Para onde ele é recebido, aonde ele é amado, aonde ele é desejado, é buscado. Aí ele sempre volta. Pastor, e por que ele volta? Porque ele é o Consolador. A palavra de Deus vai dizer que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você está ali orando por sua família, não está vendo resultados, e ele está do teu lado, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ele está ali, você nem está percebendo. Pastor, não tenho esperança, não sei como resolver essa situação. Tudo é no seu devido tempo. 7 dias depois, Noé abre novamente a janelinha. E novamente a pomba é mandada. E ela vai. E ela voa. E Noé fica dentro da arca. E o que acontece, pastor? Ela volta agora com algo no seu bico. E o que ela traz no bico, pastor? Traz folhas da oliveira. E quando ela traz, ela pousa dentro da arca. E ali veio a alegria e sua família. O que aquela pomba trouxe? Esperança. É isso que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, traz para nós. Esperança. Onde não há esperança, onde está o desespero, o Espírito Santo traz esperança. Quando ele traz ali aquela folha, Noé e a família se alegram, pois ali percebem que as águas já tinham baixado. Aleluia. Enquanto nós estamos dentro da arca, é bênção. Mas qual é o problema? O problema é que tanto tempo juntos, dentro de uma arca, muitas vezes tende a trazer um pouco de conflito. Todos confinados dentro do mesmo lugar. Aí muitas pessoas, eu vou sair
da igreja. Eu vou me afastar um pouco da igreja. Eu vou procurar seguir o meu caminho. Enquanto você está dentro da arca, dentro de uma igreja, você está protegido. Você está debaixo de uma proteção espiritual. Quando você decide caminhar de uma maneira solitária pelo mundo, você está correndo perigos. Quando a arca pousa na terra, algo acontece. E o que aconteceu, pastor? Resumindo essa mensagem, devido ao tempo, Noé sai da arca. Quando nós saímos da arca, os problemas tendem a acontecer. Noé saiu da arca, saiu feliz, saiu alegre, saiu satisfeito. Mas não foi fazer o que Deus tinha dito para ele. Deus tinha dito para a família dele que eles deveriam multiplicar-se sobre a terra. Então, ele vai fazer um sacrifício a Deus. Ele vai orar a Deus. Mas fora da arca, nós temos um problema. Fora da arca, nós acabamos, muitas vezes, pecando contra o Senhor. Dentro da arca, Noé estava protegido. Quando ele sai, pisa em terra, escolhe um lugar para morar, então ele vai fazer o quê? Ele poderia ser ali um pecuarista. Ele passou muitos dias cuidando de animais. Ele poderia ser um pastor de ovelhas. Ele poderia ser uma pessoa para cuidar de animais. Porque foi isso que ele fez o tempo que ele estava dentro da arca. A pessoa está dentro de uma igreja, passa um tempo dentro de uma igreja, fazendo as coisas certas. Quando sai da igreja, começa a fazer coisas que ele não fazia quando estava dentro da arca, dentro da igreja. Ele vai agora, não vai ser ali um pastor. Ele não vai mais querer cuidar de animais. Eu não vou mais querer cuidar de pessoas. Eu vou agora ser agricultor. Mas mesmo sendo agricultor, por que ele não foi plantar arroz, feijão, milho, mandioca? Ele foi plantar uma vinha. E quando as uvas começaram a amadurecer, ele pega aquelas uvas e ali ele amassa, fermenta elas e vai beber. E quando ele prova daquele vinho, ele se embriaga. Dentro da arca, ele era um exemplo. Dentro da igreja, você é um exemplo. O irmão, ou o pastor, ou o missionário, olha o presbítero, olha o diácono. Senhor, senhora, tudo bom? A paz do Senhor, meu irmão. Dentro da igreja, você é uma pessoa com autoridade, com respeito. Fora da igreja, ele vai se embriagar. Ele vai trabalhar agora, não naquilo que Deus tinha dito. Ele vai produzir vinho e vai se embriagar. E quando ele se embriaga, ele fica despido, nu. A vergonha dele
é exposta. E o pior, a vergonha de Noé não vai para as pessoas de fora, mas a vergonha de Noé vem para a família. Aquele homem, aquela mulher, que era o exemplo que estava dentro da arca, dentro da igreja. A vergonha dele ou dela agora é exposta. A nudez é exposta. A vergonha é exposta. O filho vê. E quando o filho vê a nudez do pai, ali, os outros dois voltam de costa e cobre o seu pai. No dia seguinte, o seu pai vai fazer algo que Deus não tinha feito. Deus tinha abençoado Noé e a família dentro da arca. Dentro da arca você é abençoado. Quando Noé sai e a nudez é exposta e a ressaca passa e ele percebe o que ele fez, agora ele vai trazer algo para a sua família. Ele vai amaldiçoar o seu filho Cã. E ali ele amaldiçoou ao seu filho, que estavam fora da arca. Você entende por que é importante você estar dentro da arca? Você entende por que é importante você frequentar a igreja? Você entende por que é importante você ouvir e obedecer a Deus? Enquanto você estiver obedecendo a Deus, a tua família estará nas mãos de Deus. A tua família será alcançada por Deus. A tua família será uma bênção de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, velam pelos seus filhos. Josué vai dizer: decidam vocês quem vocês querem servir. Se os deuses dos amorreus na terra que vocês passaram, ali da além do rio, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?